tudo é mecanizado, é microcontrolado, é possível. Graça e paz a todos meus irmãos, meus amigos que estão nos assistindo nessa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para transmitirmos diretamente do nosso lar, mas essa live, onde estaremos falando a respeito da palavra de Deus, aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, para o nosso coração. Estamos passando por um momento muito delicado na sociedade mundial, e isso na nossa pátria, no nosso país, as coisas estão cada vez mais difíceis, cada vez mais complicado. Nós temos notícias de irmãos que têm sido tragados por essa pandemia, têm sido perdida a sua vida, e o momento é um momento de reclusão, mas a palavra de Deus, ela é muito importante para nós meditarmos nela nesses momentos de tanta dificuldade, de tanta tristeza que trazem à sociedade. E a gente faz uso da palavra de Deus para transmitir aquilo que é importante para a vida espiritualmente. Nós temos a responsabilidade, como seres humanos criados por Deus, de sermos pessoas que suplicam a presença de Deus nos momentos de dificuldade. E Deus está ao lado das pessoas em todos os momentos. Ele é um Deus de amor e Ele jamais deixa de dar a sua assistência às pessoas. A assistência de Deus é para o homem interior, para a alma. Porque o que Deus colocou dentro do homem foi a alma vivente. E esta alma, ela é de Deus. E ela vai futuramente retornar a Deus para viver eternamente com Ele, ou na prestação de contas, se for que a pessoa não tenha se identificado com Ele durante a sua estada aqui na Terra, que Deus permite que aqui fiquemos, ela não vai morar na casa dele, porque a casa dele é para aqueles que querem andar com Ele, ter um contato com Ele. Não há uma obrigação. Jesus sempre disse que quem quisesse vir após Ele devia tomar a sua cruz e segui-lo. E seguir a Jesus é se aproximar mais de Deus através de Jesus Cristo. E nós estamos aqui com a palavra de Deus em uma das cartas do apóstolo São Paulo, a carta à igreja de Éfeso, onde Paulo, nessa sociedade da época muito evoluída, Paulo, ele ensina naquela sociedade a viver de um modo que seja digno da vocação que foi nos posta para nós vivermos aqui na terra, né? Pela nossa posição, que quando nós aceitamos Cristo Jesus, isso vem de encontro a nós. E Paulo vai falar muito com a igreja de Éfeso a respeito do comportamento em diversas áreas da vida. Casamento, família, vida profissional, né? Vida espiritual, porque ele dá esses ensinamentos para que as pessoas, dentro daqueles parâmetros que Deus coloca, a pessoa possa sempre ter a oportunidade de enfrentar as dificuldades
e vencer as dificuldades, porque nenhuma dificuldade nossa nós conseguimos vencer se Deus não nos ajudar. Se Deus não tiver dando-nos a condição para nós vencer ela. E se Deus não nos der condições, há uma possibilidade de nós sermos derrubados nessas lutas que nós enfrentamos no dia a dia. Por exemplo, essa pandemia, ela não tem por parte da ciência, por parte da sabedoria, do conhecimento humano, ainda nenhuma solução real. Ela tem propostas para serem colocadas como em experiência e não se sabe se o resultado será 100% positivo para se garantir dizer há uma finalização. Mas nós, nesta noite, não queremos falar muito a respeito dessa condição física, né? Mas queremos falar a respeito da condição espiritual. Que o grande objetivo da palavra de Deus é nos ensinar, é nos preparar para a vida eterna. Porque essa vida aqui, ela está chegando ao fim para muitas pessoas. Mas é a vida física, é a vida do corpo, que é a matéria, que ele é produto da terra e ele voltará ao pó. Mas nós estamos tratando nesta noite a respeito do nosso homem interior, daquele que é o sopro de Deus, a imagem de Deus dentro da nossa vida, é o que nos move, é o que nos conduz. Então, quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós abrimos uma disputa contra o nosso antigo dono, que era o mundo, com os seus componentes. E esse mundo, ele é controlado pelo inimigo. Então, nós vivemos uma vida distante de Deus, separado de Deus, né? Praticando todas as coisas que são indevidas diante de Deus. Mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós nos propomos a termos uma vida diferente, a sermos uma nova criatura, a começarmos a andar de maneira diferente. Então eu queria ler um texto aqui com vocês, que está no capítulo 6 de Éfeso, a partir do verso 10, eu quero ler até o verso 20. Então Paulo, depois de dar todas aquelas recomendações que eu falei para vocês, que é o comportamento da vida conjugal, do marido com mulher, o dever, a obrigação de cada um, qual é o papel que cada um exerce, né? No casamento, ele exorta para que o amor seja um amor com pureza, que não seja um amor fingido, que não seja um amor apenas especulativo, interesseiro, não, mas que seja um amor que tem por natureza assimilar ao amor de Deus, porque Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, e Ele nos amou e deu seu Filho para morrer no nosso lugar. Então ele começa falando a respeito deste amor, dizendo que ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus, né? Então, às vezes, o mundo é muito enganador, se fala muito e não se cumpre nada. Mas depois ele vai aos deveres do casamento, que a mulher e o marido, como é que vai criar o filho e os filhos, depois o tratamento dos servos com o Senhor, do Senhor com o servo. E por fim, Paulo vai nos ensinar aqui a respeito da nossa luta. Então, no verso 10, ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo.
porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e havendo feito tudo, ficar firme. Então, dias maus são dias como os que nós estamos vivendo, que são dias muito maus, onde nós somos atacados com todo tipo de imagem e pensamentos de algo negativo, para que nós venhamos a desacreditar naquilo que nós acreditamos que é no Deus verdadeiro, né? Ele diz que a gente deve estar, pois, firme, tendo cingido. Aí ele vai dar as ferramentas que um cristão tem para enfrentar uma guerra espiritual. E como eu estou falando com a maioria de pessoas que são conhecedores da palavra de Deus, é para dizer que nós aprendemos que na vida cristã nós estamos em um momento difícil e que nós não estamos num parque de diversão, mas num campo de guerra, porque a vontade de servir a Deus, ela realmente encontra muitas barreiras, muitas dificuldades, porque o mundo oferece muita coisa que vem combater aquilo que nós acreditamos. Mas nós aprendemos que não devemos menosprezar o nosso inimigo, porque às vezes nós achamos que temos uma facilidade muito grande, e hoje é comum nas igrejas, por aí, em muitos lugares, as pessoas trazerem uma mensagem de que ser crente é sinônimo de riqueza, de felicidade, de saúde, de bem, de não ter nenhum tipo de sofrimento. E quando na verdade não é isso, porque há uma adversidade que nós devemos entender que ela existe, que ela está aí sendo colocada para todos, para provar, às vezes, até a fé de todos. Tem muitos dizendo que a pandemia, ela não acontece na vida de crente, que crente não pega pandemia porque é protegido por Deus, pois eu tenho notícia de muitos pastores conhecidos, de muitos crentes de igreja, pessoas fiéis, que morreram pela pandemia. Então, nós não temos que nos vangloriar achando que pelo fato de nós vivermos uma vida procurando nos aproximar de Deus, que nós estamos imunes a pegar essa doença e a perdermos a nossa vida, como morremos de tantas e tantas outras doenças que acontecem no mundo inteiro. Tá? No mundo inteiro as pessoas morrem, às vezes, por tantas e tantas doenças, né? Principalmente doenças cardíacas, diabetes. Essas doenças, elas têm matado muitas pessoas, acidentes e tantas coisas, guerra, enfim, nós temos que aprender isso, né? E a Bíblia nos ensina a não menosprezar, pois o inimigo, ele é um ser poderoso e inteligente, mas nós aprendemos que podemos vencer esta guerra se usarmos os recursos que Deus oferece. Muito bem. Então são a esses recursos que eu pretendo nessa noite conversar um pouco com os irmãos para dizer o seguinte, que Paulo aqui, ele foi usar e usou o uniforme dos guerreiros romanos. Então ele transfere isso para o campo espiritual, para nós entendermos o que isso vem significar para nossas vidas. Ele diz assim, olha, vocês estáis, pois, firme, tendo cingido
né? Cingido os vossos lombos com a verdade. Muito bem. O que pode proteger uma pessoa espiritualmente? É ele ser verdadeiro. É ele não ser hipócrita. É ele não ser mentiroso. Né? A primeira peça da armadura é um cinto que deveria ser afivelado à cintura do soldado, lá como fala Isaías, no capítulo 11, no versículo 5. Era uma peça importante, que prendia a túnica interna e sustentava a espada para lutar contra Satanás. Nós precisamos do cinto da verdade, isto é, precisamos de sinceridade, integridade, porque Deus exige que nós sejamos íntegros e que trabalhemos com Ele, que temamos a Ele com integridade na luta contra o adversário. Nós poderemos ser desmoralizados se agimos com hipocrisia, porque a hipocrisia é a mentira, é a falsidade, é aquelas pessoas que se acham santas e protegidas por Deus e que elas podem abusar de qualquer jeito e elas não querem seguir os ensinamentos, então isso é colocado na vida dela. Outra coisa, essa verdade era um cinto no qual o soldado prendia aquela roupa interna, debaixo daquela capa que o soldado carregava, para que ao correr o soldado não viesse pisar naquela roupa que estava por baixo da capa, porque ela era comprida, então ele pegava, subia ela e prendia ela no cinto, então ele podia andar livremente. Irmãos, só andam livremente quem está na verdade, quem está vivendo na verdade, quem está praticando a verdade e quem é pessoa defensor da verdade. Então, o apóstolo aqui, ele está nos ensinando e dizendo para nós que o nosso Deus, o Deus Altíssimo, Ele quer nos dar as coisas com muita garantia, com muita segurança. E quando Ele fala para revestir-vos, a cada pessoa, ela tem uma guerra a travar contra o inimigo espirituais, contra os cruéis e sutis e numerosos pontos que ele ataca para vencer o combate. O Altíssimo oferece um revestimento especial, sua própria armadura. Então o apóstolo aqui não está falando de uma armadura do soldado para a guerra física, mas do crente para a guerra espiritual, porque ele diz, não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas nós vamos lutar contra o quê? Contra as hostes espiritual do mal, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes do mal. Então, é uma luta. Não adianta querer lutar com as forças demoníacas se você não tiver com as armaduras de Deus na sua vida. E a primeira dela que você tem que pegar e fazer uso dela é a verdade. É a verdade. O mentiroso não tem defesa, porque o mentiroso não tem segurança, não tem condição. Então, ele manda cingir bem, isso é, amarrar bem com a verdade,
e vestir a couraça da justiça. A couraça é uma espécie de peitoral que cobria a frente e as costas do soldado, no pescoço até as coxas. A couraça da justiça tem um duplo sentido: está justificado pela fé, ou sobre a justiça de Cristo, que significa que não pode ser condenado, porque nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Então, quando a pessoa está em Cristo, ela está vestida de uma couraça de justiça. Então, ela ter as coisas justas, não fazer o mal ao próximo, não falar mal do próximo, não cobiçar as coisas do próximo, mas ser uma pessoa justa, que só age com justiça, que só trabalha com justiça, porque essa é uma peça importante, porque a pessoa que vive uma vida piedosa e santa, uma vida de retidão, que moralmente é uma pessoa que não tem do que se envergonhar, porque sua vida moral é uma vida que não tem o que se falar, que não tem o que se dizer. Agora, se a pessoa moralmente, ela é uma pessoa que carrega sobre si uma fama de ser uma pessoa não cumpridora com seus deveres, não cumpridora com os seus compromissos, não honrando o seu casamento, não respeitando a família, sendo uma pessoa que vive uma vida desregrada socialmente, que vive no vício, que vive no engano, que vive na mentira, que vive praticando maracutaia, fazendo coisas erradas, fazendo negócios ilícitos, buscando prejudicar os outros no negócio, procurando roubar as pessoas, explorando no comércio. Essa pessoa não é uma pessoa justa, não é uma pessoa que tem uma vida ilibada, que tem uma vida que possa dizer que é uma vida de um homem ou de uma mulher de Deus, porque é uma pessoa que a sua fama é muito mal, tá? Não adianta com a boca querer se justificar, porque é aquele velho jargão. Eu olho mais para os seus atos do que ouvir as suas palavras, porque às vezes as palavras da pessoa, ela se julga: eu não faço mal a ninguém, eu não roubo ninguém, mas às vezes tem uma vida secular, uma vida do lar, uma vida de violência, uma vida de maldade, uma vida prejudicando os outros. Então, moralmente, você é uma pessoa que não tem essa armadura para enfrentar as tentações do maligno. Eu conheço a história de um pastor que ele foi expulsar o demônio de uma moça. E ele então, ali, ele expulsou aquele demônio. E o demônio disse na boca daquela moça que ia pegar aquele pastor. E passaram-se muitos anos. Aquele pastor desviou-se dos caminhos de Deus. E ele saiu para fazer um programa com uma prostituta. E quando ele está se preparando para aquele encontro, o demônio usou a boca daquela prostituta e falou para ele: eu falei que ia te pegar. E pegou. Por quê? Porque ele abandonou essa proteção. Ele abandonou essa couraça que era a justiça. Uma pessoa que estava agindo sem
justiça. Tá? O terceiro ponto que fala aqui a palavra de Deus é a respeito do calçado. A terceira peça da armadura é o calçado militar, a sandália, bota ou sapato. O diabo odeia o evangelho de Cristo e odeia os cristãos, e ele procura para vencer toda forma de desvio, né? O inimigo precisa calçar os pés com o evangelho da paz. O crente, ele precisa ter isso. A obra de Deus é uma obra que não é uma obra estagnada. Então, cristão, você que tem os pés calçados do evangelho da paz, saiba de uma coisa, que lá na parábola da grande ceia, quando o Senhor manda chamar os convidados, e eles não vêm, ele dá ordem aos seus servos a saírem pelos vales, pelas estradas. Então o evangelho é caminhar, o evangelho é andar, o evangelho é calçar os pés com o evangelho da paz para levar paz pela fé ou sobre a justiça de Cristo, que significa que não pode ser o evangelho escondido debaixo do velador, ter somente para si a vida piedosa do cristão. O cristão que quer fazer esse trabalho, ele precisa sair divulgando a palavra de Deus, né? Que a igreja deu a palavra para você, para que você semeie a palavra no outro, coloque no caminho, de contínuo, andando para tornar conhecido o ministério do Evangelho, a palavra de Deus. Divulgue o Evangelho, não fique com o Evangelho aí para você somente. Às vezes você está dentro de uma escola onde tem 30, 40 alunos na sua classe, e talvez eles nem saibam que você é um frequentador de igreja. Às vezes você trabalha numa empresa, mas ninguém sabe que você é um cristão, porque você não está andando segundo o evangelho da paz, anunciando o evangelho, divulgando o evangelho. Você está perdendo esta oportunidade, o inimigo está se aproveitando disso, fechando a tua boca, tirando de ti aquela vontade, aquele amor de levar almas e mais almas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra do apóstolo aqui é para você se preparar com essas armaduras, porque essa é a armadura de Deus, é você tirar a pessoa do fogo do inimigo e trazer para a glória de Deus, trazer para se aproximar de Deus. Louvado seja Deus. A quarta peça, meus irmãos, o apóstolo fala aqui do escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse escudo, que semelhantemente ao escudo do soldado romano, protege todo o corpo, principalmente contra os ataques aos órgãos vitais, coração, pulmão, né? Então, o que é que ataca o coração, o pulmão? São os vícios, são os desregros com a conduta que tem hoje. Nós estamos vendo que a pandemia, ela está atacando principalmente o pulmão das pessoas. E a proteção é você estar se guardando diante de Deus, guardando teus órgãos, tendo cuidado dele. O álcool destrói os órgãos internos, ele ajuda a elevar a pressão, porque daí vem todo o descontrole e as pessoas estão aí
perecendo, mas a palavra de Deus ensina a estar procurando, está se cuidando para pagar esses dados, porque eles são lançados. Às vezes os convites vêm, às vezes numa simplicidade muito grande, porque ninguém se torna um fumanto degenerado no primeiro dia. Isso vai aos poucos. Então a pessoa é um oferecimento de um amigo, é uma questão social, mas isso é socialmente. Eu fumo, mas fumo socialmente. Mas é socialmente que começa, daqui a pouco está um fumanto inveterado, que não tem como voltar atrás. E o pulmão vai se perdendo toda a sua força, e quando vem um caso como esse que está acontecendo no mundo, os pulmões estão comprometidos e essas pessoas certamente serão as primeiras. Então, procure apagar esses dados, procure Deus, porque Ele está te dando essa proteção dEle, está te dando esse escudo da fé, né? E o escudo, o que é? Ele era um instrumento que media 1,25 m de altura por 75 centímetros de largura. Isso para proteger toda essa frontal sua. Então isso precisa ser protegido, meus irmãos, meus amigos, porque você precisa de saúde para enfrentar uma pandemia como essa, para enfrentar um estado como esse. Você precisa ser uma pessoa que seja imune a qualquer tipo de operação do vício, do mal, e isso Deus te dá com muita clareza e com muita facilidade. A fé é o grande escudo de proteção do crente contra as flechas, os dardos inflamados do inimigo. A fé é a vitória que vence o mundo, segundo diz João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4. A fé nos leva a refugiar-nos em Deus, no Deus verdadeiro, que é o nosso grande escudo, é aquele que habita no esconderijo do Onipotente, na sombra do Onipotente. Ele vai descansar. Você, quando está habitando no esconderijo do Altíssimo, você está descansando na sombra dele, porque é Deus que está te protegendo, e isso você só alcança através da fé, através da segurança que você tem ali com o Senhor Jesus Cristo. Eu estou correndo um pouco porque é muita coisa para te falar em tão pouco tempo, mas é isso que Deus está oferecendo para a sua vida. O quinto, o capacete da salvação. A peça do capacete era muito importante. Tomar o capacete da salvação é aceitar a salvação de Cristo, tá? Que nos é oferecida por Deus exclusivamente em Jesus. Só Jesus pode dar a salvação. E em Jesus também, esse capacete pode ser a esperança que nós temos de um futuro definitivo na vida eterna. Então, por que proteger a cabeça? Porque aqui está o nosso psique, a nossa razão, as nossas emoções. Elas precisam ser protegidas, porque daqui nasce toda a nossa vida. É daqui que é controlado todo o nosso corpo. Aqui é o centro de ação para todos os nossos atos e todas as nossas vontades, né? A cabeça, aqui onde está o nosso cérebro, que é o nosso grande comandante, que é a inteligência, é aí que está o nosso relacionamento com Deus. E é aí que entra
por essas partes aqui, e por essas aqui, e por essas aqui, tudo que vai alimentar-nos, a nossa inteligência, os nossos desejos, as nossas vontades. E é aí que tem que nascer a rejeição pelas coisas que contaminam a nossa personalidade, o nosso caráter, né? A nossa justiça, a nossa crença, a nossa fé. Então, esse capacete, ele tem que ser de segurança total. É uma peça que era muito importante. Tomar o capacete da salvação que nos era oferecido, isso daqui era uma peça feita de bronze, que era para evitar qualquer tipo de pancada sobre a cabeça. Vocês que são leitores da Bíblia já ouviram a história de Davi e Golias? Quando Golias veio lutar com Davi, ele veio equipado com todos os equipamentos de guerra. E ele estava com um capacete. Mas ele desprezou a Davi e abriu a viseira do capacete. E foi por ali que penetrou a pedra lançada por Davi e o derrubou. E Davi teve a oportunidade de matá-lo. A viseira são dos olhos. É pelos olhos que nós cobiçamos. É pelos olhos que nós desejamos o que é dos outros. É pelos olhos que nós vemos a prosperidade do próximo e nós almejamos ela. Foi pelos olhos que Caim viu que a oferta de seu irmão Abel foi aceita e a dele não. Então nós precisamos proteger a nossa visão das coisas más que estão aí nesse mundo. Jesus disse que se um homem olhar para uma mulher e a desejar, no seu coração ele já pecou. E não é só para a mulher, é para outras coisas, para a cobiça, para a vingança, e para tantas e tantas coisas que acontecem na vida. Então nós precisamos ter a nossa mente a cada dia renovada. A cada dia nós passamos ela para mais próximo de Deus. Aliás, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo quando nós nos tornamos uma nova criatura. E Cristo cumpriu a lei e venceu o pecado. E nós também poderemos cumprir a lei e vencer o pecado. Viver no mundo, mas sermos livres do mal. Porque a nossa mente não armazena as coisas impuras. Nós temos na nossa mente a pureza de Cristo. E é esta ferramenta que o apóstolo aconselha para nós. Amém? Vamos para a sexta. A sexta é aqui que ele coloca para nós, no verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Espada do Espírito é a palavra de Deus. É você vencer a adversidade com a palavra.
Jesus venceu o inimigo com a palavra. Ele usou a palavra para a defesa e para o ataque. E o cristão precisa aprender que a palavra de Deus é uma palavra para te defender das investidas de Satanás e é uma palavra para atacar e também guerrear e vencer a batalha. Então Jesus nos ensina que quando nós somos atacados, o adversário também conhece a palavra. E ele conhece também o nosso corpo e o nosso físico. E ele conhece os pontos vulneráveis em cada um de nós. E nós precisamos ter conhecimento e discernimento da palavra de Deus para aprendermos nos defender das investidas do adversário com a palavra e atacarmos com a palavra, pegamos ele na palavra. Quando ele se aproxima de Jesus, depois de 40 dias que Jesus estava jejuando, ele chega para Jesus, o desafiando, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Porque o poder de Deus é transformador. E Jesus então fala para ele: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o adversário atacou com a palavra e foi derrotado pela palavra. E quando o adversário leva ele ao pináculo do templo, diz para ele: lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Jesus também diz: ao Senhor teu Deus não tentarás. Então tem muita gente que tenta desafiar as coisas, não é? A Bíblia diz que se nós bebemos alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. E houve um caso na África em que um pregador foi pregar colocando uma serpente no pescoço. E aquela serpente mordeu ele e o veneno passou para o seu sangue e ele morreu. Por quê? Porque ele foi tentar. Ele não é porque Deus falou que você deve fazer. O inimigo vem te tentar, não você ir tentar ele. E quando você entra num âmbito de perdição, é porque você está indo tentar o pecado. Você está querendo chamar o pecado. Mas quando ele vem contra você, que você está preparado, ele é o teu defensor. Na perseguição, na antiga União Soviética, quando começaram a prender cristãos, eles perguntaram para um cristão se o Deus dele livrava ele, se ele acreditava, e ele disse que acreditava. Então eles trouxeram um copo de veneno e falaram para o cristão: beba, porque você acredita que o veneno não fará efeito para você. E obrigaram ele a beber o veneno. E ele tomou o veneno.
e ele não morreu. E eles esperaram um pouco, deram água para ele, esperaram um pouco e ele não morreu. Pegaram um copo do mesmo veneno, trouxeram um cão, deram para o cão, em minutos o cão estava morto. Então existe uma diferença quando você tem o conhecimento da palavra e sabe quando Deus te defende e quando você quer fazer as coisas para tentar a Deus. Então a palavra de Deus é como arma de defesa e de ataque. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, ele diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Por isso que aqui está falando para tomar a espada, que penetra até a divisão da alma e do espírito, entre as juntas e medula, e é apta para discernir as intenções do coração do homem. Então é a palavra de Deus que é revelada, é esta palavra. A palavra possui algumas características importantes. Primeira coisa, ela é divina na sua origem e no seu conteúdo, porque ela procede de Deus. E Deus não lança a sua palavra sem velar por ela para cumpri-la. Outra coisa, ela é viva, poderosa para produzir vida e revitalizar a pessoa. Oh, louvado seja Deus, porque a palavra nos fortalece. A palavra de Deus, ela nos dá energia e nos dá graça, porque nós confiamos nela, a fé no Deus Todo-Poderoso. Em terceiro lugar, ela é eficaz, ela é poderosa, porque Jesus, pela palavra de Deus, e Deus, pela palavra poderosa, criaram o mundo e tudo que nele existe. Quarta coisa, ela é cortante, penetrante, aguda, capaz de atingir quem a usa e quem a recebe o seu golpe, porque a palavra de Deus é reveladora. A palavra de Deus, ela penetra e traz os mistérios. Aquilo que está encoberto, a palavra revela, porque ela é a palavra de Deus. Outra coisa, ela é discriminadora, ou tem o poder de discriminar cada parte do homem. Ela diz aonde está, aonde é, o que é e como é, porque ela nos conhece perfeitamente. Mais uma coisa, a sexta, a palavra de Deus, ela é discernimento, ou capaz de discernir e criticar a vida interior do homem. Ela sabe o que está dentro de mim e sabe o que está dentro de você. E ela conhece, porque Deus nos conhece. Aleluia. O salmista diz que Deus o acompanhou quando ainda ele estava informe no ventre de sua mãe. E disse, se eu descer às profundezas, tu lá estás comigo. Se eu pegar as asas da alva e subir às alturas, até ali tu está. Para onde eu fugirei da tua presença? Você não foge da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta é a palavra, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Concluindo, Paulo fala da importância também da oração, do poder de Deus, e a armadura de Deus só são eficazes, presta atenção, elas só são eficazes se estiverem acompanhadas de uma vida de oração.
Não adianta você dizer que você tem as armaduras de Deus se você não é uma pessoa que vive em comunhão com Deus, que vive em oração, que vive falando com Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para que isso aconteça, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, é orar pelos outros também, louvado seja Deus, e também ore pelo apóstolo, ele diz, ore por mim, para que a palavra me seja dada no abrir da minha boca, para que eu tenha intrepidez para falar a palavra de Deus com autoridade. A palavra de Deus é para ser falada com autoridade, sem receio, porque ela é poderosa, porque é de Deus, não é palavra de homem, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual ele diz, eu sou o embaixador, aleluia, e cada um que transmite a palavra de Deus é um embaixador do Senhor, para falar, para fazê-lo cumprir, para ensinar, com variedade, com oração, com toda oração e súplica, o que nós possamos viver esta vida, utilizando essas armaduras maravilhosas. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça. Que o Senhor possa fazer com que você entenda a palavra dele. Entenda. Não é só ter uma Bíblia. Não é só carregar uma Bíblia. Não é ter ela aberta em casa. Não. É importante você seguir o que a palavra te ensina. Nesta noite, ela te mandou você tomar as armaduras de Deus. Não é o poder político, não é o poder da justiça humana, mas é a palavra de Deus. E nela tem tudo o que você precisa. Deus te abençoe. Eu quero orar. E orar por você, orar pela sua família, orar pela nossa nação, orar pelo mundo, para que Deus dê sabedoria, Deus dê revelação aos homens sobre este mal. E você não tem conhecimento para dizer se ele é do demônio ou se ele é de Deus. Você não tem essa revelação. Mas seja qual for, a tua missão é estar preparado para enfrentar as dificuldades. Querido Deus e amado Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu te agradeço por esta noite, te agradeço pela oportunidade que tive de meditar na tua palavra, de buscar na tua palavra o conhecimento, ó Deus bendito, para divulgar o teu Evangelho, para falar contigo, Senhor, nesta noite, para os meus irmãos, falar da tua palavra e do teu conhecimento. Eu te agradeço, ó Deus, porque eu sei que muitas pessoas que me ouviram nesta noite, elas estão carecendo de assumir esta posição, de pegar esta palavra, Senhor, para que possa, Senhor, na vida deles, Senhor, encontrar uma oportunidade de se livrar de todo medo, de todo tipo de depressão, de todo tipo, Senhor, de paura, que eles entendam que o Senhor é um Deus protetor, que o Senhor é um Deus que nos dá ferramentas para nós abrigarmos debaixo da tua tenda, que o Senhor é nosso escudo, que o Senhor é nossa proteção, que o Senhor faz em volta de nós muralhas de fogo, que o Senhor tem anjos ao nosso derredor para nos livrar de todo mal, que o Senhor diz que praga alguma chegará à nossa tenda, que não teremos medo de mortandade, nem espírito, nem seta que voe ao meio-dia, mas que nós estamos abrigados debaixo da tua proteção, debaixo do teu amor. Ó Deus, visita este lar, visita esta família, visita este meu irmão, esta minha irmã, esse meu ouvinte, Senhor, que a tua palavra possa penetrar no coração dele e ele ter segurança que o Senhor é um Deus verdadeiro. Pai, a tua palavra
é oferecida gratuitamente. Não precisa pagar, não precisa comprar, não precisa ofertar, não precisa dizimar para receber as tuas benécias, Senhor. As tuas benécias são dadas gratuitamente. A salvação é pela graça, Senhor. Oh meu Deus, repreende esses exploradores da tua palavra que vivem enganando o povo, Senhor. Oh, porque o Jesus veio, morreu na cruz do Calvário para nos dar as bênçãos, os milagres gratuitamente, e o maior milagre deles é a salvação da nossa alma, o perdão dos nossos pecados. Meu Deus e meu Pai, visite esta vida pelo teu amor, pela tua graça, essas criancinhas que estão aí sofrendo. Ó Deus bendito, estas crianças, os adolescentes, os jovens, Senhor, que acham que pela sua robustez, pelo seu vigor, estão imunes, Senhor. Tem piedade deles, tem misericórdia. Guarda eles, ó Pai. Guarda a família, guarda a minha família, guarda o meu lar. Guarde, Senhor, os meus irmãos que estão me ouvindo, aqueles que estão, Senhor, à distância, aqueles que não podem, Senhor, aqueles que estão hospitalizados. Deus, dá a tua bênção, dá a tua graça, o teu amor, porque tu és um Deus que ama de verdade. Em nome de Jesus, eu te peço, eu te agradeço para a tua glória. Amém. Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor. Até terça-feira. Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.